Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com estudos do livro dos Médiuns de Allan Kardec, aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, muita paz. Paulo, Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos nós dando aí continuidade ao capítulo 3 do Livro dos Médiuns, das manifestações inteligentes, né, que são fundamentais aí para nós entendermos como os espíritos se manifestam e como reconhecê-los. Nós já lemos o item 65, o 66 e agora vamos iniciar no item 67. Então vamos lá, Allan Kardec diz o seguinte: vimos-la mover-se, as mesas, né? As chamadas mesas girantes. Vimos-la mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi o de obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o concurso de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitamos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Falaremos mais tarde dos embustes, contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. Então, Kardec deixa claro aqui, pondo de parte qualquer suposição de fraude, até porque ele próprio, né, como um cientista, estava ali em observação, né, através de um processo de experimentação, observando in loco o fenômeno. Então, assim, ou você vai dizer que aquilo realmente é uma fraude e que o próprio Allan Kardec e todos aqueles que com ele, homens sérios, participaram daquela investigação, seriam todos mentirosos, o que é um absurdo completo, entendeu? Então ele está garantindo aqui que não havia nenhum tipo de fraude, até ele foi o primeiro a suspeitar, né, no primeiro momento, de que era um fenômeno puramente magnético. Depois ele foi investigar para ver se não tinha algum truque, e uma vez chegando à conclusão de que nem era um fenômeno magnético porque contrariava as leis conhecidas da física, e também não poderia ser uma fraude, porque eram pessoas sérias que estavam envolvidas ali, tinha que ter uma explicação para o fenômeno. Então você vê uma mesa se mover aleatoriamente, sem que ninguém a tocasse, não dá, é impossível. A grande questão que fica, Paulo, Renato, Miranda, prezados amigos ouvintes, de algum cético que esteja agora ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, é assim, tudo bem, e por que na minha casa a mesa não vai para lugar nenhum? Por que na minha casa a mesa não se move? Por que os meus olhos não podem ver isso também? E aí, Paulo, Renato? Na tua casa as mesas giram? Não, só quando eu esbarro nelas, e vai para um lado, vai para o outro, às vezes quebra alguma coisa. Então, normalmente isso acontece. Porque é um questionamento, né? Por que naquele momento Kardec e os seus contemporâneos puderam observar esses fenômenos e hoje em dia ninguém mais fala sobre isso? Os porquês a gente pode ampliá-los aí ao infinito e em todas as direções. Nós poderíamos levantar a mesma questão na condição de cristãos que nós nos intitulamos
E às vezes nos damos o rótulo de cristãos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e nos colocamos na posição dos seus apóstolos, né, aqueles nobres espíritos à época. E às vezes a gente também poderia levantar mesmo a questão de por que nós não conseguimos curar cegos na condição de cristãos apóstolos, por que nós não levantamos o caído, os aleijados, né? Porque nós não andamos sobre as águas, porque Jesus Cristo falou que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então aí, se nós formos levantar o porquê não fazemos o que os outros fazem, nós poderíamos chegar a esse absurdo também de questionar por que, repito, na condição de cristãos, nós não devolvemos a vista aos cegos e não curamos os loucos e nem expulsamos os chamados demônios, né? Porque em tudo, para tudo, há que se ter a permissão de Deus e a absoluta necessidade, né? Nós entendemos, né, que as coisas, as circunstâncias, as experiências e mesmo as tarefas as mais diversas, nós estaremos sempre ligados a elas pela vontade de Deus, né? Se nós necessitássemos para aprendizado espiritual desse tipo de experiência, de ver os espíritos, da possibilidade de nos colocarmos na condição de sermos usados pelos benfeitores espirituais para produzir esse ou aquele fenômeno, para despertar a atenção daqueles que nos procuram, se nós precisássemos desse recurso, por certo nós o teríamos, porque Jesus fala dos talentos, né, quando ele diz que Deus deu a cada um de nós um talento especial. Então, se nós não recebemos tal talento, é que nós não necessitamos dele nesse momento de nossa vida, né? Então, é preciso estudar os fenômenos onde eles estão e não tentar trazê-los para a própria alma, porque às vezes podemos nos embaraçar nesse caminho que às vezes pode nos colocar numa posição de muita presunção, de exacerbação de nosso egoísmo, acreditando possuir qualidades ou virtudes ou a condição de um messianato de que não fomos investidos. Nós vamos observando que esses fenômenos e esses movimentos, eles tinham por objetivo, é o que os espíritos falam de uma invasão organizada, de despertar na humanidade o interesse de entender e compreender as leis da própria natureza, não é? E durante muito tempo, os fenômenos de todos os tempos, mas que ao longo das situações que foram ocorrendo, cada um com a sua ideia tirava suas conclusões e para o povo era como se fosse determinada coisa extraordinária, o maravilhoso, porque era diferente de tudo, não é? Mas o sobrenatural. Aí vem a doutrina espírita para explicar exatamente o que Jesus veio fazer aqui, porque todas essas situações que nós estudamos hoje no Livro dos Médiuns em relação à mediunidade é para compreender o potencial do magnetismo do Cristo atuando sobre as situações e pessoas para nos direcionar na responsabilidade da nossa participação com Deus na criação. Eu estava lembrando disso quando no Livro dos Espíritos nós vamos entender que o objetivo da encarnação é auxiliar Deus participando na criação. Mas de que forma? Direcionando a nossa própria potencialidade de uma forma ajustada à lei que rege a vida, né? Porque a princípio a gente pensa que auxiliar Deus na criação é fazer por fora, e não é. É justamente por dentro, onde esse magnetismo, essa energia que nós somos e veiculamos, vai ser direcionada de forma ajustada e libertadora. O próprio Paulo dizia que deveríamos florescer, né, onde fomos plantados. Então é interessante isso, né, que nós tenhamos atenção sobre as nossas próprias possibilidades, os nossos próprios recursos,
sem exigir do outro aquilo que nós, sem exigir o que o outro possui para nós, porque isso poderia, tentar antecipar as coisas e adquirir. Que não foi uma conquista nossa. Tentar atrair experiências para as quais ainda não estamos preparados para lidar com elas. Então, às vezes, a pessoa se precipita porque ouviu falar desses fenômenos, de mesa girante, de espíritos que se comunicaram, e por ignorância doutrinária ela quer atrair para si essa possibilidade, esquecida de que Deus, quando nos concede algo, em termos de realização, Ele nos preparou para esse algo. Então, buscar por nós mesmos, insistir mesmo para se obter determinadas coisas, tentar burlar as leis de Deus. Sim. E nesse sentido, realmente, nós podemos nos meter em grandes complicações, porque tudo aquilo que deva ser nosso ou que devamos viver e experienciar, tudo aquilo virá no seu tempo, num tempo em que estivermos maduro para a compreensão e para dar boa utilidade a tais fenômenos. Então, muitas vezes a pessoa na sua imprevidência, atrai esses tipos de fenômenos para dentro de casa, evoca os espíritos, tal, e depois não sabe como lidar com eles, porque atrair um benfeitor para dentro de casa é muito fácil você lidar com ele, mas atrair um malfeitor, uma pessoa com mais intenções, de repente você atraiu com facilidade, mas para se livrar dele é mais difícil. Porque voluntariamente você abriu as portas da sua casa por um malicioso, por um malfeitor, e como disse Jesus, aquele espírito mau que vai e volta com mais 7, porque encontra a casa dentro de um ambiente psíquico, emocional adequado, e ele não vai querer mais sair dali. Então a gente conhece algumas situações dessas que realmente foram muito embaraçosas e de difícil trato, porque as pessoas, embora sendo espíritas, tentaram reproduzir fenômenos que se deram sob o controle, o mais rigoroso controle de Allan Kardec, aí pela assistência de grandes benfeitores espirituais de que ele era alvo. Então, quando ele fala aqui da questão das fraudes, que o Eduardo muito bem comentou, é interessante considerar isso também. A pessoa, às vezes, vai imprevidentemente, a pessoa vai falar, mas era fraude, se deixarem enganar. Nós não estamos falando de pessoa comum, o Eduardo levantou bem essa questão. Nós não estamos falando de pessoas frívolas, não é? Pessoas sem reputação social e intelectual. São pessoas com um nível de critério de análise muito acima do nosso, com uma posição social e científica respeitável, né, que não se deixariam levar, não se deixariam envolver por fraudes. Muito pelo contrário, Allan Kardec, até aqui no capítulo 28, quando ele fala sobre fraudes e embustes do Livro dos Médiuns, ele é bem lúcido a esse respeito. Ele mostra muito bem que existe, mas não podemos generalizar, porque um fenômeno se deu por situação de fraude não significa que todos os outros vão seguir o mesmo rumo. Então é preciso realmente o estudo atencioso, o estudo circunstanciado, digamos assim, para que se possa chegar a conclusões mais justas, para que se separe o joio do trigo, na própria expressão de Jesus Cristo. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na sua segunda parte, capítulo 3, das manifestações inteligentes. Nós agora vamos dar início ao item 68, tá? Então vamos lá. Kardec diz o seguinte:
Esses fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas... 68, né? Por meio de pancadas... E olha que eu tô de óculos, hein, gente? Se eu não tivesse de óculos, seria pior. Porque o óculos eu já consegui arranhar ele, embaçar ele, já consegui destruir o óculos em pouquíssimo tempo. É fenômeno físico. É fenômeno físico, né? Mas vamos lá. Eu vou ter que Por usar espírito rebelde. Eu vou ter que usar. Eu ouvi dizer que tem um hospital dos óculos, então eu vou ver se eu vou lá. Mas acho que o teu não tá pior que o meu tá muito mais Deus, arranhado. misericórdia, nem fale. O meu, a gordura da cozinha às vezes. Então vamos lá. Então, graças a Deus, fico mais confortável em saber que o óculos do Paulo Renato da Miranda tá pior que o meu. Então vamos lá. Item 68, capítulo 3 das manifestações inteligentes. Diz Kardec: por meio de pancadas e sobretudo por meio dos estalidos de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtêm-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, olha que impressionante, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneiro, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas e etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas. E ela, de fato, respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Realmente eram fenômenos até impressionantes, porque esses sons, né, vindos de uma mesa, que era um fenômeno aí já físico, mas demonstrando uma inteligência, né? Unindo o fenômeno físico ao fenômeno inteligente, porque as próprias irmãs Fox, que eram jovens, elas chegaram à conclusão, né, de as pancadas que se faziam ouvir na casa delas, lá nos Estados Unidos, elas faziam aquelas perguntas clássicas, né? Se for um homem, dê uma pancada, se for mulher, dê duas, e realmente obedecia. E nós sabemos, diversas pessoas, já falamos isso aqui várias vezes, que com aquelas brincadeiras do copo, a brincadeira lá daquele tabuleiro, né, com as letras e os números, os fenômenos eventualmente se produziam mesmo, mostrando claramente que ali havia um fenômeno físico, porque havia a movimentação daqueles objetos, a produção de sons que não tinha como virem de um outro local, de uma outra fonte, e também uma resposta normalmente inteligente. Você fazia uma pergunta lógica e recebia uma resposta também lógica. A gente volta à questão anterior. Hoje em dia, esse tipo de fenômeno existe? Até existe, mas são extremamente raros. Por quê? Conforme Paulo Renato explicou, isso não é mais necessário. Nós já temos a doutrina, nós já temos o conhecimento, nós já temos a condição de entender o porquê da realidade espiritual, dos fenômenos que nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Tanto é que existem as ditas casas mal assombradas, que nada mais são do que casas onde existem manifestações físicas e também manifestações inteligentes, onde os espíritos se apresentam, provocando uma série de situações. Nós vemos pessoas que passam por situações bastante delicadas dentro da sua casa, tendo os seus móveis arrastados, as coisas caem da estante, objetos que somem, sons misteriosos, vozes, lamentos, que nada mais são do que tudo aquilo que Kardec observou, que, porém, não é mais tão evidente nos dias atuais, graças a Deus. Eu acho que ninguém gostaria, né? Você que está aí na sua casa agora, né? No escurinho do seu quarto, você não gostaria, né? O pessoal deve estar com medo aqui, Paulo Renato. Você imagina, de repente, começa a cair as coisas, vocês começam a escutar umas vozes, uns sons, uns estalidos. A gente sabe, por exemplo, que os móveis, né? Eles, pela pressão, tem atmosférica mesmo também, né? Os móveis, a madeira, né? Ela tem uma expansão, uma dilatação,
que ela produz uns estalidos. E quem de nós nunca se assustou ainda mais à noite, com um estalido desse? Eu já tive essa oportunidade de ver isso, mas aí você observa que é um fenômeno puramente material ali, pontual, não é um estalido que fica o tempo todo, e nem de uma forma que demonstra uma inteligência agindo por detrás daquilo. Mas eu tenho certeza que você que está aí agora no seu quarto, acompanhando o programa, com esse nome que já é sugestivo, né? Luz na penumbra, de repente começar a voar as coisas no quarto, né? Começar a ouvir sons misteriosos, acho que se a sua janela tiver grade, acho que sai você, grade e tudo, não é isso, Paulo Renato? Nós temos aí a vida do Bispo Pike, né, que passou por essa situação, ele e a sua secretária, né, num apartamento, ela teve esse desconforto, né, que ela aparecia com a roupa queimada, com o cabelo queimado, dormia bem, no dia seguinte estava com esse problema. É uma coisa angustiante. Até porque ele era de outro segmento religioso, outras convicções, e atribuía a esses fenômenos atribuía como causa o diabo, né? Depois ele verificou que isso não era bem verdade, porque depois o próprio filho se comunicou através de uma médium, dando ele lá toda a certeza da vida que permanecia com o filho que ele julgava morto. É interessante esses fenômenos e realmente... está descrito aonde? É o Bispo Pike. O Divaldo Pereira Franco até fez uma palestra muitos anos atrás falando sobre ele, né, que o filho... Ele julgava que o filho havia se suicidado, mas depois o filho esclareceu lá na mensagem que não era como as pessoas julgavam. Quer dizer, ele não havia cometido suicídio. Não se suicidou, porque o bispo ficou num dilema de consciência, porque no púlpito dele lá, nos discursos dele na igreja, ele dizia que todo mundo que se suicidasse ia para o inferno. Que prova para esse bispo, hein? Né? E o filho, até então, se julgava que tinha se suicidado. E ele não admitia que o filho fosse para o inferno porque era um menino tão bom. Por causa de um deslize, de uma queda momentânea, não mereceria um inferno eterno. Então são as questões sobre as quais devemos nos debruçar quando... determinadas verdades sustentadas por nós contradizem a bondade e a misericórdia de Deus, né? Nesse sentido aí é também bom que a gente repense nas maldições que endereçamos ao outro, porque às vezes elas não provêm de Deus, elas partem do nosso próprio coração. Mas é interessante aqui essas questões aqui das pancadas, e é bom que a gente conheça, leia o livro dos médiuns para entender a possibilidade desses fatos se darem, como eles se dão, em que circunstâncias se dão, para que a gente diminua o medo, o medo daquilo que parece sobrenatural. De qualquer forma, esperamos, né, que nesse momento aí no seu quarto, na tranquilidade do seu lar, não haja nenhuma pancada, nenhum objeto se mova, nenhuma manifestação inteligente aconteça, a não ser a sua, né, de estudar, de refletir e de buscar o aprendizado. A doutrina espírita, ela é libertadora, né? Ela nos possibilita realmente deixarmos de ter medo e assumirmos, né, as rédeas de nossas vidas e crescermos, né, melhorarmos como ser humano e evoluirmos espiritualmente. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. E Maria de Fátima Miranda, que abandonou o programa assim, de forma esquisita, numa desmaterialização, né? Mas ela volta semana que vem, a mochila ficou. Ela deixou a mochila na cadeira. Não tinha fluido suficiente para transportar. Não transportou a mochila. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
Agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Astênio, onde nós paramos? São verdadeiras parábolas, não é isso? Isto é, nós estamos estudando a revista de maio de 1858. E o São Luís, ele escreveu através da médium Hermance Dufour 3 parábolas a respeito do orgulho. Nós já estudamos no nosso último programa as 2 primeiras parábolas e agora vamos estudar a 3ª parábola. Tá bom. Então o tema aqui, tratado pelo São Luís, é o orgulho, ok? Aí ele começa a parábola dizendo o seguinte: soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho até que se reduza a pó. Então, ele coloca que, como diz assim, olha, se há um defeito, né, grave, é o orgulho, né, a ponto de ele colocar: humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho até que se reduza a pó. Escuta, nasceste onde te lançou a sorte. Saíste do seio de tua mãe, fraco e despido como o último dos homens. Por que elevas mais alto a fronte do que os teus semelhantes, tu que, como eles, nasceste para a dor e para a morte? Como dizer assim, ninguém está livre da dor, né? Baixa a tua bola. Meu amigo, isso aí é certo. Porque eu me lembro de uma vez, sempre na casa espírita, a gente ouve alguém lamentar, né, por companheiros, né? E aí eu disse mas o dirigente daqui, ele é centralizador e não sei o quê. Aí eu deixei ela falar, tal. Não se preocupa, minha irmã, ele vai morrer. Aí, porque é fato, né? Você vê os melhores cantores, né, morreram. A melhor do vôlei morreu. Então, e às vezes chega inesperado, né? Sim. E às vezes também as pessoas reclamam do comportamento das outras, mas elas não são capazes de fazer nem aquilo que a outra faz, né? E nem o esforço, né? Né? Então acha que é muito fácil porque é o outro que está fazendo. Exatamente. Mas vamos lá. Prosseguindo São Luís, então, com a parábola, né, com a 3ª parábola a respeito do orgulho, ele diz o seguinte: ouve, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas errantes da torrente que o sol faz evaporar. De tuas riquezas só levarás contigo as tábuas do caixão, e os títulos gravados na lápide sepulcral serão palavras vazias de sentido. Acho interessante porque o Kardec ele enriqueceu a revista não apenas com fenômenos, né? Então ele trouxe também aqui ou ali essas mensagens de cunho moralizador. Sem né? dúvida. E aí o São Luís continua nessa pequena e última parábola dele, dizendo: escuta, o cão do coveiro brincará com teus ossos, e eles serão misturados aos dos indigentes, confundindo-se tuas cinzas com as deles, porque um dia ambos sereis reduzidos a pó. Amaldiçoarás então os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido na sua glória, e chorarás o teu orgulho. Que imagem! Né? Isso aí. O cão brincará com teus ossos. Sim. Que coisa! E aí, passando para o outro lado da vida, ele vê o mendigo numa situação muito melhor do que a dele. Isso é uma suprema humilhação, né? É verdade. Humilha-te, soberbo,
porquanto a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. Aí terminou a parábola, mas aí tem uma pergunta aqui no final, que o que tudo indica foi feita por Allan Kardec, assim, por que São Luís nos fala em parábolas? Né? Então Kardec achou estranho que São Luís precisasse falar em parábolas, porque essa linguagem em parábolas, de algum modo, já estava meio superada, né? Sabe, no mundo científico. Jesus, né? Falou em parábolas. Sim, mas então para hoje já estaria superado. 2000 anos depois. Tanto é que lá no próprio Evangelho, os discípulos também perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas, né? Eles também achavam que não estava muito adequado. Exatamente. Né? E Jesus respondeu para eles que para aquelas pessoas humildes, ele tinha que falar da forma que elas pudessem entender, mas que para eles, os discípulos, ele não falava em parábolas, né? Para eles falavam, como dizia, ele falava abertamente, né? Então, por que São Luís nos fala em parábolas? Resposta: o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Então, quando precisa ficar analisando a parábola, tentando identificar o sentido, isso ajuda no aprendizado também, né? Não parece que atualmente, o Kardec faz outra pergunta, não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? Aí a resposta: encontrá-la-eis no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento da parábola. Vai encontrar a instrução no desenvolvimento da parábola, né? Encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. Então a gente vê que quem estava dando a resposta aqui era o próprio São Luís. Ele fala: desejo, né, ser lido. E a moral necessita ser disfarçada sob a atração do prazer. E aí terminaram os esclarecimentos do São Luís, e nós passamos agora para outras questões, né, fora do orgulho, né, mas são problemas morais dirigidos a São Luís. Kardec não diz aqui quem foi que dirigiu esses problemas morais, né, a São Luís, né, mas pode ter sido até ele mesmo, né? Então ele fala assim... Essa parábola, ela é estendida a todas as pessoas, porque todos nós, seres humanos, trazemos ainda a vaidade, o orgulho, que não se acaba. E isso é um muro, uma barreira para que nós cresçamos mais rapidamente. Uhum. Isso é verdade, né? O orgulho acaba quando a morte chega. Sim. Então, temos que pensar nisso. Quer dizer, pelo menos deveria acabar, não? Porque a gente já viu aqui umas rainhas que continuam depois da morte. Nossa, achando que são rainhas. A rainha, aquela rainha... De Aúde, né? Não, você tem que estender a mão. Isso, como ousas. Né? Bom, então, agora são problemas morais dirigidos a São Luís. Então, foi feita uma pergunta a São Luís no seguinte sentido: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu dificuldade. O outro deve sua fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? Nós estamos no Livro dos Espíritos, uma pergunta semelhante a essa. Até porque nós já vimos que a Revista Espírita, ela foi um laboratório para os outros livros, né? Então, ele fala assim: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu dificuldade. O outro deve sua fortuna ao próprio trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente na satisfação pessoal. Qual dos dois é mais culpável? Obviamente perante as leis divinas, né? Resposta: o que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. Então, o que os Espíritos disseram aqui é que é aquele que já conheceu a dor. E uma vez superada essa situação, ele se torna... Não é sensível à dor do outro, ele, perante as leis divinas, ele é mais culpado do que o outro que não conheceu a dor. Quem tem um conhecimento? Quem estuda a doutrina espírita. Fala de amor, fraternidade. Então, diante disso, o indivíduo não exercita essas características
que tem, quem é o mais culpado? Sim, o que conhece Há ou o que não muito é conhece. dado, há muito será cobrado, né? Então, aí vem outra pergunta. O que acumula incessantemente, sem fazer o bem a ninguém, achará uma desculpa válida em sua consciência de que acumula para deixar mais aos filhos? Então, isso aqui também a gente tem no Livro dos Espíritos. Entendeu a questão? Quer dizer, existem aqueles que acumulam, não dão nada a ninguém, sob o pretexto de que tem que preparar o futuro dos filhos. Né? Então, o Kardec... A justificativa. Aí a pergunta foi se isso aqui é uma desculpa válida, né, perante a consciência. Aí a resposta diz assim, é um compromisso com a consciência má. Né? Então, quem está deixando de ajudar o outro, sob o pretexto de que tem que construir o futuro dos filhos, mostra a sua insensibilidade. E insensibilidade é maldade. Né? É feita uma terceira pergunta ao São Luís. De dois avaros, né, o pão duro, né? De dois avaros, o primeiro se priva do necessário. Então, um avaro se priva do necessário e morre de precisão sobre o tesouro. Então, apesar de ser rico, morre de fome, né? O segundo só é avarento para os outros, é o tal pão duro, sendo pródigo para si mesmo. Então, consigo ele gasta tudo, mas com os outros, nada, né? Enquanto se nega ao menor sacrifício para prestar um obséquio ou fazer algo de útil, nada economiza para a satisfação de seus prazeres pessoais. Se lhe pede um favor, está sempre de má vontade. Se quer entregar-se a uma fantasia, nunca lhe falta ensejo de realizá-la. Qual o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Né? Então seria aquele avaro que não gasta nem consigo mesmo, ou aquele avaro que não gasta com os outros, mas consigo gasta tudo. Não é isso? Esse aí, né? Bom, vamos ver. A resposta foi o que goza. Então, automaticamente é esse que não gasta com os outros, mas consigo gasta tudo. Mas por quê? Né? Ele dá uma explicação lógica. Ele falou o que goza. O outro já encontrou a sua própria punição. O outro já é punido automaticamente, se ele não gasta nem com ele. É verdade. Né? Já morre de privação, né, para não gastar. Então, esse aí já está sendo punido pelo próprio ato dele, né? Bom, e aí vem a última pergunta, né, dos problemas morais dirigidos a São Luís, em que é indagado o seguinte: aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? Então, olha só, a criatura, e a gente tem um monte de casos desses no movimento espírita, hein? A criatura, ela faz um testamento, por exemplo, deixando todos os seus bens para a mansão do caminho, né? Então, porque todo mundo admira a mansão do caminho. Então, estou dando exemplo da mansão do caminho, mas pode ser qualquer outra obra, né, social. Institucional. Isso. Então, ela faz um testamento deixando todos os bens dela, ou metade dos bens, enfim, para uma determinada obra de caridade. Mas durante a vida dela, não peça nada a ela, né, que ela não dá. Né? Obviamente que para depois da morte, quando não vai servir mais para nada os recursos, aí ela deixa tudo. Deixa tudo. Né? E a pergunta é essa, né? Aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna, encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? A resposta é não. Né? A gente vê, infelizmente, as pessoas querendo justificar de algum modo esses comportamentos, falar, de qualquer forma ela fez o bem, não sei o quê, mas não teve sacrifício nenhum. Né? Então, ela já era rica. Porque não teve sacrifício nenhum. A partir do momento que ela morreu, ela não precisa renunciar mais nada, aquela fortuna não serve mais para nada. Exatamente. Então, para que valor ela tem? Isso, não então tem. Durante a vida, aquilo que você dá durante a vida é que faz efeito. Obviamente que se aquilo que, apesar de você estar fazendo bem durante a vida, ainda te sobra alguma coisa e você destina para uma obra, não, você destina para depois da morte. Então, assim, você não deixa de fazer o bem. Obviamente que você vai usufruir também, né? Agora, aí chega no momento da morte, ainda tem uma sobra. Essa sobra vai para instituições de caridade. Aí tudo certo, mas se você não faz o bem nenhum durante a vida, só deixa para transferir para obras de caridade,
caridade na hora da morte, a resposta aqui de São Luís foi que Isso não... é próprio do catolicismo, né? Eu conheço alguns casos espíritas, hein? Falei de mansão de caminho, dando exemplo, mas de caso concreto. Mas você falou da mansão do caminho, eu me lembrei de um caso que uma senhora rica chegou para o Divaldo e falou: Divaldo, quando eu estiver preparada, eu vou me dedicar à mansão do caminho, vou me dedicar às crianças. Ele falou: tá bem, muito obrigado. Tal. 10 anos depois, ele encontra o Divaldo. Divaldo, está chegando a hora de eu me dedicar às crianças. Eu vou me dedicar às crianças. Tá bom, muito obrigado. Tal. 5 anos depois, ela já idosa, né? Divaldo, está chegando a hora de eu vir me dedicar. Pois é, minha irmã, traga também uma enfermeira, porque eu quero, a senhora não tem condição nem de cuidar de criança, a senhora precisa de uma cuidadora. Então, é tudo a mente, né? A mente vai dissimulando aquilo. Então, mas aí eu coloquei por enquanto só a resposta do não do São Luís, mas falta o complemento da resposta dele. Então, né? tá. Então a pergunta foi: aquele que em vida não empregou de maneira útil a fortuna encontra alívio em fazer o bem após a morte pelo destino que lhe dá? A resposta: não. O bem vale o que custa. É isso aí. Então é a renúncia. Perfeito. Né? Sabe, enquanto eu vivo, aquele que chora deve encontrar alento com as minhas possibilidades de ajudar e não ficar guardando para transferir depois da morte, porque se eu penso que isso vai me valer alguma coisa na espiritualidade, não vale para absolutamente nada. Não teve participação afetiva sua durante a vida, você foi imune ao choro alheio durante a vida, né? Como Jesus falou, né? Não junteis tesouros na terra. Na terra, é verdade. Porque eles enferrujam. Então, meu amigo, nós terminamos os problemas morais dirigidos a São Luís e agora vamos entrar para um tema novo, né, até bastante interessante, mas que a gente não vai concluir hoje, né? Então a gente vai começar... Postergar para vocês. A gente vai começar o estudo e aí os interessados vão ter que acompanhar o desenvolvimento, né? Então nós vamos tratar das metades eternas, né? Que é uma teoria, né? Teoria das metades eternas. A respeito dos espíritos metades eternas, o Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que ele não aceita a teoria dos espíritos metades eternas, mas que ele aceita a ideia das almas gêmeas, né? Então, a gente vai verificar, foi interessante aqui nesse estudo na Revista Espírita, que de algum modo eles confirmam, o espírito que dá as respostas aqui, confirma as almas gêmeas também, né? Mas também não admite a teoria das metades eternas, né? Dos espíritos metades eternas. O espírito metade eterna seria a ideia de que Deus, ao criar, cria um espírito destinado a outro espírito. Mas é como se ele criasse um espírito pela metade, e a outra metade dele estivesse no outro, né? E eles só seriam felizes quando estivessem juntos, né? Eles estariam inteiros só quando estivessem juntos, entendeu? Então essa teoria é refutada, né, pelos espíritos, né? Então vamos lá. Extraímos a seguinte passagem da carta de um dos nossos assinantes. Então isso Kardec falando. Então nessa carta de um dos assinantes da Revista Espírita, esse assinante dizia o seguinte: há alguns anos perdi uma esposa boa e virtuosa, e malgrado me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar das manifestações espíritas. Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos. Que a minha Clemence, era a esposa dele, esposa, né? Lá era feliz, e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido.
Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Então, o ponto que ele vai querer esclarecer, ele vai dizer mais aqui logo o seguinte. Ele fala assim: uma noite, dizia eu à minha Clemence: querida amiga, por que, apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum? E porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia? Então, o caso dele era o caso de quase todos os casais, né? Assim, ela me respondeu isto: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas. Mas não éramos nossas metades eternas. Então, de onde ele tirou isso? Da esposa desencarnada, dizendo que eles não eram metades eternas. Cada um tem a sua opinião, né? Então, quando ela falou de não éramos metades eternas, ele ficou com dúvida, que metades eternas eram essas, né? Tais uniões, essas das metades eternas, né? Tais uniões são raras na Terra. Podem ser encontradas, então isso aí é a esposa dele falando ainda, tá? Podem ser encontradas, entretanto, representam um grande favor de Deus. Esse encontro seria um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Então, de algum modo, ela diz para ele: nós não éramos metades eternas, né? Daí não vivíamos em plena harmonia, né? Bom, podes dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna, já entrou o ciúme já, né? Então, já que não era ele. Já que não era ele, né? E só falta 1 minuto e pouco para a gente parar, né? Mas assim, podes dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna? Sim, diz ela, é um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Reunir-vos-ei. Ele perguntou: reunir-vos-eis na Terra ou em outro mundo? Ela falou: na Terra. Mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então, a mulher dele disse que ela não sabia explicar bem a respeito das metades eternas, mas que ela pediria a Heloísa e o Abelardo, que segundo ela eram metades eternas, que informasse a ele o que eram as metades eternas, né? E aí a gente vai ter que deixar para o próximo capítulo para ver o que a Heloísa e o Abelardo vão falar. E eu acho engraçado, né, que a gente vai ficando curioso, né? Não é? Pelo tema. Então, meus amigos, que Deus vos abençoe. Eu me despeço a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E que o Clever, um grande abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.